Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um Cortex Talk, o nosso espaço aqui onde inteligência artificial e go-to-marketing se reúnem. Hoje temos aqui a presença ilustre de Ricardo Allen, diretor de inteligência artificial da AWS, então acho que a gente vai ter um papo super interessante aqui. Seja bem-vindo aí, Ricardo, obrigado pela presença. E para me ajudar na condução dessa conversa aqui, Leonardo Rangel, meu sócio, também CEO aqui da Cortex. A gente vai ter um papo super bacana aqui sobre inteligência artificial, agente. Então acho que tem muita história boa para contar aí. Ricardo, de novo, seja bem-vindo. Obrigado, Léo, aqui pela presença, pelo apoio. Queria começar que você se apresentasse um pouquinho para o público lá de casa que está ouvindo a gente, contasse um pouquinho da sua trajetória, sobre você e como é que foi, né, esse caminho, esse percurso aí até a liderança ali nessa diretoria de inteligência artificial e de AI aqui da AWS. Obrigado, Daniel, obrigado, Léo, aí, obrigado, Cortex, do convite. Eu estou na AWS aí já vamos para quase 7 anos. Eu gosto de pensar bastante que eu faço a parte de liderança de go-to-market, né? Então o tema da Cortex e a parte de go-to-market me interessa muito porque eu cuido do go-to-market de IA generativa, então dentro da AWS. Já é a minha, por assim dizer, quase que terceira vida dentro da AWS, né? Eu já entrei liderando um time de arquitetura para parceiros. Depois trabalhei com o tema de inovação e transformação, que é muito ligado à cultura da Amazon, de como a gente constrói produtos e serviços. E agora, recentemente, aí, com esse boom de IA generativa, como o meu dia já era quase que só falar de IA generativa, porque construir produtos e serviços, inovação junto com clientes, acabou virando quase que monotemático, né, envolvendo IA generativa, eu migrei para o go-to-market de IA generativa tem aí um pouco mais de um ano. E aí, dentro disso, minha formação vem, nos últimos anos, transicionando bastante para essa parte de design, tecnologia, cultura, né? Então, eu trabalho com times de go-to-market, de BD, sendo uma ponte de conexão de tecnologia e negócios e mercado. E aí, sempre gostei muito de pessoas, cultura, design. Então, design não no sentido, né, de embalagem, mas nos design de estratégia, design de produtos e serviços. E esse meus últimos 12, 15 anos, bastante envolvimento com criação de produtos e serviços. Eu gosto de, lá na frente, olhar e pensar um pouquinho o que a gente vai ter de mercado futuro e ver, ser bem pragmático, o que a gente pode fazer hoje para criar aí uma construção de hoje para conseguir chegar nesse objetivo lá na frente. Bacana. Legal. Ricardo, aproveitando então para a gente falar um pouquinho de um assunto que com certeza você gosta de falar, que é a Amazon, né? A gente vê a Amazon, né, como sempre uma pioneira, né, sempre muito inovadora. Foi a empresa que democratizou, né, o acesso à computação, né, com toda a revolução de nuvem que aconteceu. E eu acho que quando a gente fala de AI também, né, AI preditiva, né, a primeira geração da AI é uma empresa muito à frente, né, tanto na Amazon em si, né, da área de e-commerce, com muito uso, muito intensivo de Predictive AI. Mas até quando a gente fala também da parte mais conversacional, me vem à cabeça a Alexa também, né, como uma das primeiras inteligências artificiais assim, mais, né, conversacionais. Então, sempre com esse papel muito, né, à frente, muito inovadora. E aí agora a gente está num momento onde, como você bem falou, né, surge, enfim, ganha tração IA generativa. De alguns anos para cá só se fala disso, e a gente vê o mercado sendo, né, reshaped, os grandes players, né, enfim, OpenAI, Microsoft, etc., cada um fazendo a sua aposta, né, desenvolvendo seus foundational models e cada um se posicionando de uma forma. Queria muito ouvir de você um pouquinho, então, qual que é a estratégia da Amazon, né, da AWS, como é que é o posicionamento, como é que vocês estão enxergando esse futuro e como é que então a Amazon vai, né, que espaço ela vai ocupar nesse futuro? A Amazon tem uma longa história de machine learning e IA generativa, né? A gente entra nesse mundo hoje de IA generativa falando muito a respeito disso, mas a gente não pode esquecer que ainda machine learning, né, a parte de aprendizagem de máquina, tem muito papel ainda que é um grande protagonista. É uma tecnologia que não desapareceu. A gente somou mais uma, né, pecinha no nosso centro de utilidades, mas
gente não jogou fora nada do que tinha. A Amazon, acho que acertadamente, investiu há muitos anos atrás, né? A gente tem relatos internos que na época ali de 97 já tinham experimentos bem fortes com inteligência artificial e com machine learning principalmente, mas a partir de 98 já tem isso em escala, ou seja, a gente tem mais de 27 anos ali de trabalho, de construção de machine learning, porque os números da Amazon são impressionantes, né? Assim, são volumes gigantescos. E aí a gente viu que lá atrás a gente não ia conseguir dar conta fazendo as coisas na mão. Precisava de ajuda e precisava extrapolar e não iam ter pessoas suficientes para fazer isso. Junto disso, a Amazon acabou construindo uma forma, né? Você falou ali de preditivo, eu diria que a gente acabou ganhando bastante conhecimento também em prescritivo, né? Motor de recomendação, essa parte de carrossel. E a gente trouxe também uma outra coisa que não era muito intuitiva, e principalmente em varejo, que era, entre aspas, um certo desperdício, mas que é um desperdício sem custo, do tipo, eu calculo a rota que eu vou entregar o pacote 6 vezes antes de imprimir a etiqueta no último, literalmente, 1 metro da caixa. A caixa passa, é escaneada, 1 metro depois, cola a etiqueta que tem a rota. Nesse 1 metro se calcula a rota 6 vezes. Ah, por que 6 vezes, cara? Porque em 6 vezes... por que 6 vezes? Nesse 1 metro, a gente normalmente vende 4.000 produtos no mundo. A probabilidade de ter um produto dentro da sua rota que interfere nela ou que eu preciso otimizar é gigante. Então, eu recalculo, eu jogo fora 5 cálculos, mas a infraestrutura está lá. E a gente não é intuitivamente programado para pensar desse jeito. Então... historicamente, a Amazon acaba utilizando muito da tecnologia e muito desse pensamento de, mesmo que essa informação não vai ser utilizada depois, se eu uso aquilo para encantar o cliente, eu vou fazer. E qual que é o custo disso versus o custo de não fazer? Então, a gente aprendeu, por exemplo, a exibir o valor do produto junto com a expectativa de entrega daquele produto na primeira página, porque senão o cliente fica navegando, simula uma compra... Você acha que você tem um cliente, que aquilo é um abandono de carrinho, quando na verdade era só uma validação de prazo de entrega. E aí tudo isso a vida inteira foi machine learning. Então, isso quando a Amazon transformou isso em AWS em 2006 e surgiu a nuvem para a gente, né, surgiu todos esses serviços, entrou como um dos primeiros serviços, não foi a primeira geração de produtos, mas foi logo produtos que a gente trouxe de machine learning. Dando um salto para hoje, como que a gente está, né? Então, essa longa história de machine learning se reflete hoje na nossa visão de ser a plataforma de escolha principalmente para agentes de AI. Então, a gente quer que a AWS seja o lugar mais seguro, confiável, ético e responsável para você rodar os seus agentes de AI, seja lá onde eles estiverem. Então, inclusive, agentes de AI que não estão em AWS são possíveis de serem... rodados, né, observados, monitorados, ter controle de identidade dentro da AWS. Esse é o nosso objetivo. E aí a gente tem parcerias, tem modelos, tem foundation models, tem empresas terceiras, tem marketplace, né? Uma das coisas que eu acho que é um grande valor agregado da AWS é um marketplace riquíssimo. A gente já tem um marketplace de agentes hoje, né? Então tem agente da Stripe, agente da Accenture, tem agente de diversos modelos diferentes que trazem ali dentro dos seus contextos a possibilidade de você ter um agente específico para o que você precisa. Então, nosso objetivo continua sendo esse lugar, né? A gente pensa em infraestrutura, mas é que a camada de infraestrutura hoje cresceu muito, né? A infraestrutura hoje já chega nesse patamar onde eu consigo prestar um serviço gerenciado para os clientes rodarem os agentes onde eles quiserem, mas ter esse gerenciamento dentro de AWS. E a gente aposta que esse mundo agêntico ele vai crescer muito nesse sentido, especialmente indo para o AGI, né, o Artificial General Intelligence, essa inteligência artificial mais abrangente, e Quantum Computing. A gente também já tem um marketplace de Quantum para aplicações que são, né, principalmente hoje em dia, aplicações financeiras e de pesquisa e médicas, farmacêuticas, já utilizam Quantum. Que é uma vertente ali que flerta bem próxima ali da inteligência artificial e de onde que isso vai chegar. Legal. Ricardo, um segue aqui, né? Uma pergunta derivada dessa tua resposta.
A gente vê alguns modelos, né, fundacionais, né, e grandes empresas até avançando já na construção de agentes com propósitos específicos. Né? A gente viu lá o ChatGPT falando de LinkedIn-like ou agentes que fazem recrutamento, coisas do gênero. Como que é esse entendimento, né, dentro da AWS? Né? Como vocês têm esse marketplace? Vocês têm alguns agentes que vão até de propósitos específicos para casos de uso específicos? É uma coisa mais de marketplace mesmo para parceiros estarem lá dentro? Como é que vocês enxergam estrategicamente essa plataforma, esse ecossistema? Para a gente da AWS é o marketplace. Para a gente colocar agentes construídos pelos nossos parceiros, provedores de serviço, provedores de tecnologia dentro desse contexto de criação dos seus agentes e dessa modalidade onde cada um vai fazer o seu. E a gente quer ser uma plataforma para que as empresas consigam construir seus próprios agentes. Então, tem desde a camada de aplicação e camada de serviços gerenciados, ou o mais profundo mesmo, né, de GPUs ali para você construir toda a infraestrutura do que você quiser, uma disponibilidade de serviços para fazer isso. A nossa visão é de que a AWS, os agentes específicos, eles acabam entrando muito mais em áreas de oportunidades, como, por exemplo, vídeo, textos, imagens, que está dentro de uma área da Amazon mesmo, que tem o Amazon Nova, que é um modelo fundacional com agentes específicos embarcados dentro dele. Então, tem um agente de Nova Act, por exemplo, que é um agente de navegação em browsers para te auxiliar no que você precisa. Você precisa preencher um formulário, eu fiz um teste, inclusive, disso, precisava preencher um formulário de autorização de viagem dos meus filhos. Falei, putz, tem um monte de informação aqui, né? Formulário, um negócio chato. Deixa eu testar esse negócio aqui. Passei no prompt as informações que eu queria do meu filho. Ele foi lá, navegou, preencheu todo o formulário e deixou pronto. E aí eu falei assim, agora faz a mesma coisa para minha filha. Eu não precisei escrever o prompt de novo. Eles são gêmeos, então eu só falei, faz a mesma coisa para minha filha. Esse é o nome, esses são os documentos de identidade. Não falei a viagem, não falei a data, não falei mais nada. Ele foi lá e navegou tudo de novo. Isso é derivado de um agente específico, mas a grande força mesmo vão ser os agentes no marketplace. E aí a construção própria, plataformas, né, de construção dentro das empresas, habilitar os funcionários, elevar essa camada de abstração de que não é só a tecnologia das empresas que concentra essa liderança de pensamento, né, e essa execução, como era em Data Scientist, mas é levar isso mesmo para a ponta, para as áreas de negócio. Legal. Acho que uma continuação desse ponto que você está trazendo, né, e conecta com a sua resposta aqui anterior, eu acho que, e a preditiva também, mas e a generativa, eu acho que tem isso muito forte, né, que é não só uma ferramenta de uso interno para ganho de produtividade, mas algo que te permite criar nova fonte de receita, né, novo produto, novo serviço. E muitos dos nossos, né, ouvintes aqui são de empresas de tecnologia, são empresas que estão, enfim, ou reavaliando um próximo lançamento de produto, ou quem sabe alguém está começando um negócio agora e está pensando no que fazer. E conecta com o que você falou, que é o posicionamento da AWS, né? Ser essa infraestrutura com serviços de nível um pouquinho mais alto que te ajudem a criar soluções ali. E é o teu papel na organização. O que você diria, então, em termos de guidelines, framework, né, ou melhores práticas, recomendações que você daria para quem está ouvindo a gente, está pensando em A generativa, agentes, né, como criação de novos produtos, de novas linhas de receita? O que você poderia aqui sumarizar para a gente de conselhos? A gente pensa sempre numa estrutura interno versus externo para as oportunidades, né? Então, externos são aqueles sistemas que estão de face com os nossos clientes. A gente tem uma tendência muito grande a enxergar isso como uma grande oportunidade, mas isso muitas vezes é muito difícil. Então, o meu conselho é a gente também pensar na parte interna, eficiência operacional e produtividade das pessoas. Esses daí são 3 grandes pilares de como a gente pensa. Dentro da Amazon em geral, quando a gente olha as iniciativas, elas estão ancoradas em uma dessas 3. É bem difícil da gente pensar em alguma coisa que não esteja alavancando uma dessas 3 áreas. Eficiência operacional, o nome já diz, né? O que eu posso fazer melhor, mais rápido, né? Como que eu posso auxiliar. Então,
caso do jurídico que tem um assistente ali para fazer leitura de contratos, documentos, identificar padrões. Mas eu gosto muito de falar que, inclusive, é uma área de pesquisa de design bem forte, recente, de que satisfação das pessoas, employee satisfaction, está bastante relacionado hoje em dia a customer satisfaction. Então, empresas que estão ali falando, vou lançar uma nova geração de produto, estou criando alguma coisa do zero, pensar em como que o seu funcionário consegue ser impactado no dia a dia dele, como que eu consigo transformar esse dia melhor, porque pensa numa pessoa do call center que atende uma ligação, que tem o dia dela facilitado e que deixa o cliente do outro lado da linha feliz, a próxima ligação é muito mais fácil dela ser boa do que você passou uma ligação de 1 hora, super difícil, não conseguir achar informação para dar para o cliente ficou bravo com isso, e aí você tem que entrar numa outra chamada, você já está bem mais cansativo. Então, produtividade das pessoas, essa employee satisfaction tem bastante a ver com isso. Um outro ponto para as empresas, já do lado de estrutura organizacional, tem 3 pilares que agentes de AI não desapareceram com agentes de AI e precisam ser reforçados. O primeiro é a infraestrutura para você poder inovar, porque toda empresa que tem um custo de conviver com o fracasso muito grande é menos provável de que ela tente coisas novas. Ou seja, eu preciso ter uma estrutura que me permita fazer experimentos e que o custo do fracasso desse experimento, porque ele vai falhar, seja o mínimo possível. Eu estanque esse custo no dia seguinte e transforme isso em aprendizado. O segundo pilar é confiança. Nunca coloquem em risco confiança com o cliente de vocês. Porque é muito difícil de você voltar a ganhar a confiança do cliente. Confiança no sistema de IA é realmente aquele modelo de guardrails, né? O que a IA está me respondendo, o que a IA vai falar para o meu cliente, o que ela vai recomendar, como que eu valido, será que eu vou colocar uma pessoa no loop, será que eu vou colocar um outro sistema para validar? Por quê? Porque perder a confiança do cliente é muito difícil de você ganhar de volta. É muito mais difícil de ganhar a segunda vez, né, se você colocar em risco de alguma forma. Então, pensem muito bem nesse sentido de manter e ganhar a confiança. E o terceiro, que a gente viu muito acontecer no começo de 23 até 24, as iniciativas precisam gerar valor para o negócio. A gente viu muita iniciativa que era viável, mas que não gerava valor. Então, eu sempre falo para os clientes que precisa ter uma mescla das iniciativas. E se você não tiver nenhuma, que você não tem nenhuma ideia como ela vai funcionar na sua empresa, mas que você acha que ela gera um alto valor para o negócio, você tem um problema. Porque tudo que você está fazendo é pequenininho, nada é transformacional, tudo é nesse sentido de, o americano fala de low-hanging fruits, ou quick wins, que são coisas muito próximas ali. E essas coisas muito próximas, a grande tendência é que uma atrás da outra, você esteja cada vez mais apaixonado pela solução e não pelo problema. E aí você está fazendo coisas que você gosta, porque você pode fazer e dá aquela sensação boa de entrega. Mas o seu cliente está olhando e falando, cara, não é nada disso que eu queria do produto. As minhas expectativas estão cada vez ficando mais longe. Então precisa ter uma forma de se apaixonar pelo problema, não pela solução, e não enxergar como essa solução vai funcionar no momento inicial. Precisa trabalhar um pouco isso, alguns ciclos. Porque senão, se tudo estiver muito fácil, assim, eu já sei qual é o problema e já sei qual é a solução, você está na zona de conforto. Então, para IA generativa, para agentes de AI realmente impactarem no negócio, precisa ter uma mescla de experimentos, coisas ali que são viáveis e com um certo valor para o negócio, mas precisa de uma outra que seja transformacional. Equilibrar. Um duplo clique aqui nessa tua resposta que eu achei interessante. Você tem dois aspectos ali dos 3 que você colocou, né, tirando o gerar valor, que de certa forma eles são até um pouco antagônicos, né? Que um você tem que ter a cultura, a plataforma de testar, experimentar, o fail fast, né? Mas ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado para não perder a confiança do cliente, né? Como é que você vê as empresas equilibrando essas duas coisas, de uma boa plataforma de inovação, de experimentação, de errar rápido, de testar,
mas ao mesmo tempo de forma controlada ali para que esses testes não corroam ali a confiança no cliente, o impacto do cliente. E se eu puder emendar aqui, algum case que você acha interessante citar, né, de algum exemplo que você tenha acompanhado de perto, seria legal. Na Amazon a gente usa o que a gente chama de working backwards, né? Então, assim, o maior case eu acho que são todos os produtos e serviços da Amazon têm esse modelo mental. Quando a gente fala a respeito disso, esse equilíbrio, e eu acho que esse antagonismo ele é saudável, na Amazon a gente vive esse cenário que parece muito louco assim no primeiro momento, porque tem uma urgência e uma pressa de fazer tudo e tem uma paciência de que enquanto eu não chego nesse ponto da confiança e da credibilidade, eu não lanço nada público. E no grande esquema das coisas, o que acontece é que todas as pessoas na organização têm a possibilidade de fazer isso. Então, esse é um tema cultural muito grande. Então, o que acontece numa organização que a gente deposita nos líderes como sendo os únicos inovadores da organização? A capacidade de criar coisas ela é muito limitada porque são ali um grupo de quanto? 5, 10 pessoas. Na Amazon, os líderes trabalham muito nesse aspecto cultural de transferir esse poder de criar para as pessoas. Quanto mais na ponta a gente tiver, melhor é. Então, o melhor case que eu posso trazer é da própria Amazon, né? E aí, o aspecto da liderança eu mantenho os mecanismos, que são os processos, e a cultura para poder avaliar isso que vem borbulhando de baixo para cima. E eu decido de cima para baixo quem é que vai ganhando mais investimentos numa forma de intraempreendedorismo. Isso é uma plataforma que faz com que a gente tenha milhares de experimentos simultâneos. Então, assim, a minha organização não é grande, ela tem 50 pessoas. Beleza, se você tem 50 pessoas na organização, e lógico que você não vai começar com 50 experimentos, mas se você começar com 10 experimentos vindo das 50 pessoas, é muito mais do que o corpo de liderança, que provavelmente vai ser de 5 pessoas. E aí no próximo ano, você já vai ter 25 experimentos, no terceiro ano você tem 50 experimentos. Então, historicamente, a gente veio fazendo isso, usando esse mecanismo de pensar estruturadamente no que a gente chama de working backwards. E aí o working backwards faz esse papel que você falou, Daniel, de olhar para o que é a inovação, como que eu aprendo, mas eu só lanço isso para o cliente quando isso funciona. O que a gente faz? A gente escreve o press release de lançamento, a gente escreve como se fosse uma página de lançamento daquele produto antes da gente ter qualquer coisa técnica funcionando. Então, assim, quando você vai lançar para o seu cliente, o que você quer anunciar para ele? Imagina que isso vai sair na maior revista, no maior jornal do Brasil. Uma página ali, uma folha. Você vai estar falando com o seu cliente, está na frente dele. E aí, o que você vai dizer para ele? Você não vai falar aspectos tecnológicos ou como isso se plugou nos seus sistemas atuais e como você teve que modernizar o legado. O cliente não quer saber disso. O cliente quer saber o que esse produto vai fazer para mim, o que ele me entrega, por que ele me interessa. Quando a gente olha esse papel e a gente olha para a organização depois, a gente fala, putz, a gente tem um monte de coisa para desenvolver. E aí a gente vai progressivamente elaborando isso e ganhando essa confiança. Testando com um pequeno grupo, testando com amigos e familiares, testando, validando, aumentando a amostra, lança para um pequeno grupo, traz clientes para validar e testar. E quando o papel que a gente escreveu meses atrás e o produto construído fazem match, aí a gente lança ele público. No dia 9 de outubro, a gente lançou o Agent Core. O Agent Core é a nossa plataforma agêntica que faz essa parte toda de orquestração e entrega dos agentes de AI. Ele foi disponível globalmente, aberto para qualquer cliente, agora no dia 9. A gente começou a escrever o press release, o comunicado de imprensa, esse formato de ter uma folha teórica do que era ele, há cerca de 14 meses atrás. Então, a gente demorou 14 meses para lançar. É muito tempo, eu não tenho esse tempo para a organização para esperar, mas vários produtos nossos ficam no ar muitos anos, 9, 10, 15 anos. Então, o que são 14 meses versus 10 anos? Então, a gente tenta fazer esse balanço. Então, é uma empresa que tem muita urgência, ao mesmo tempo que a gente já lançou esse daí que a gente chama em GA, em General Availability,
deve ter mais uns 15, 20 sendo cozinhados, do mesmo time. Então, ao mesmo tempo que você tem muita urgência, você tem muita paciência para fazer isso. É assim que a gente vai equilibrando como que as coisas estão. Um outro ponto é que a Amazon não é uma empresa que trabalha em coisas que são temporárias. Tudo que a gente acha que é temporário, tem uma questão de eu tenho uma urgência muito grande para fazer, não entra nessa parte de construção, de criação, de inovação. Entra na parte de operação. Porque se eu tenho uma urgência de tempo, significa que é por um fator muito mais operacional, né? Eu preciso entregar alguma coisa para o Black Friday. Cara, operação. Preciso entregar alguma coisa para o Natal. Operação. Eu preciso construir um produto novo. Cara, se eu construir mês que vem, ou se eu demorar 6 meses para fazer alguma coisa boa, é muito melhor eu esperar 6 meses para fazer muito bom do que entregar em um mês alguma coisa, né, que não é tão bem adequado e não vai encantar o meu cliente. Porque eu preciso trabalhar em necessidades duráveis do cliente e não em hype. E assim, plataforma nossa, o Agent Core, né, que é esse último lançamento, é um exemplo vivo, presente, mais recente de utilizar essa forma de pensar dentro de casa. E são esteiras completamente apartadas? Essa de operação e essa de inovação? São esteiras mentalmente completamente apartadas, porque o time pode ser que esteja trabalhando no mesmo tema. E o time de trabalho, de desenvolvimento, que a gente chama de times multidisciplinares, eles separam dentro da forma deles de trabalhar. Então, eles têm um pedaço do tempo deles dedicado para essa, eu vou chamar de inovação. Internamente, a gente nunca chama de inovação, né? A gente chama de construções novas, né? De working backwards. Por quê? Algum motivo específico? Porque inovação é muito difícil de fazer, né? Quem se sente capaz de inovar? Quem acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou inovar, vou fazer um negócio, né, que vai disruptar o mundo. É difícil. Mesmo os serviços e produtos que a gente considera que são disruptivos, cara, quando eles se tornaram disruptivos, tem grandes chances de que a empresa já tinha 10 anos de idade, né? A gente pode pensar em grandes temas, né? Uber, Netflix, né? Netflix, cara, quando lançou o streaming, tinha mais de 10 anos de existência de empresa. Estava quase à beira de falir, né? Eles estavam no ponto de... eu vou precisar me reinventar, porque esse negócio de ficar mandando DVD físico consome um caixa, né? E aí... Uma super AI preditiva, um modelo de otimização ali logístico, do modelo de otimização, então exato, é o mesmo processo da Amazon, né? Então, assim, inovar... a Amazon nunca faz inovação. Inovação é algo que a gente olha no retrovisor e fala assim, a gente foi inovador, agora a gente consegue identificar que a gente é inovador. Então, dentro de casa, se você escrever um paper falando que você quer fazer uma inovação, esse paper é gongado e já de cara. Porque a gente precisa fazer algo que encante o cliente. E encantar o cliente é um espaço-tempo bem curtinho ali. É algo que o cliente se vê utilizando, mas ele não pediu ainda para você. Ele entra numa lacuna que o cliente identifica que pode subir a barra daquele produto, daquele serviço, mas ele ainda não te pediu. Porque se ele já te pediu, você está preenchendo uma lacuna, você está satisfazendo ele. Ele pode até escrever um e-mail para você que está encantado, mas o sentimento é de satisfação, plenitude, completo. Uma lacuna, uma pecinha que foi encaixada no quebra-cabeça. Encantamento só tem quando você fala assim, cara, eu não sabia que eu precisava disso, mas eu me vejo usando. Porque se você também não se vê usando, é só surpreendente. É algo maravilhoso, mas você não se vê parte dentro daquilo, tanto faz para você, não é encantador. Então a gente busca encantar o cliente. E são palavras que a gente intencionalmente usa dentro da Amazon. Então a gente precisa encantar o cliente. O mecanismo para encantar o cliente é o working backwards. Working backwards não é um mecanismo de inovação, é um mecanismo de encantar o cliente. E a gente espera que, de tentativas em tentativas de encantar o cliente, após alguma funcionar, a gente seja reconhecido depois por ser inovador. É um processo mental mesmo de associação com isso. Ricardo, eu queria só aprofundar um pouco mais nessa questão aqui cultural e organizacional, né, que propicia inovação, embora, né, vocês não chamem de inovação. Uhum. E eu queria só meio que tentar reconciliar com provavelmente o que é a realidade de várias das pessoas que estão ouvindo a gente, que são empresas um pouco menores, né? Como a Cortex, por exemplo, uma empresa de tecnologia de ponta, né? A gente vive IA desde que surgiu. É uma empresa dos seus
500 colaboradores, 400 alguma coisa colaboradores, outros de 300, 200, enfim. E você deve ter acompanhado que de uns tempos para cá surgiu muito forte esse conceito do Founder Mode, né? Do Paul Graham. Founder Mode, Manager Mode. E aí o Founder Mode sendo uma forma dos founders estarem muito próximos e naquelas apostas estratégicas descerem ali no nível de detalhe, né? Enfim. E aí, por outro lado, te ouvindo falar, e faz todo sentido numa empresa como a Amazon, né? Me sugere essa coisa um pouco mais de baixo para cima, né? Várias iniciativas de encantamento do cliente brotando, né? E aí, de alguma forma, depois isso indo subindo e ganhando, né, status até algum momento estar pronto para ser lançado para o mercado. E aí eu acho que queria ouvir só seu raciocínio aqui, sua reflexão sobre como é que, no caso de uma empresa menor, você enxerga isso, essas coisas sendo combinadas, né? Você não tem recursos infinitos, você precisa, muitas vezes, de fato, do founder, né? Estando próximo ali e, de certa forma, direcionando, ajudando a direcionar. Por outro lado, você também quer que a organização proponha, colabore, contribua. Eu acho que tem um aspecto aqui do fail fast que o Daniel falou, que também são as consequências, né? As consequências, quando dá certo, quando dá errado, como é que você gerencia esse tipo de sensação das pessoas, né? Se falha ou se tem sucesso. Acho que a gente busca muito esse processo de intraempreendedorismo, que tem muita conexão com esse founder mode, né? A gente não quer que tenham times gerenciais, burocráticos. O Jeff Bezos tem uma entrevista brilhante a respeito disso, né? O pessoal pode buscar na internet, que a gente chama de Day 1 versus Day 2, né? Dia 1 versus dia 2. Então, a mentalidade de dia 1 é essa mentalidade de founder, essa mentalidade de você ter ali um intraempreendedorismo e também ter um pouco de tranquilidade no coração de que não está tudo resolvido. Porque uma empresa que você pensa, né, nesse manager mode, você já pensa em processos bem estabelecidos, mas também, se são processos bem estabelecidos, eles são rígidos, eles podem ser lentos, mas eu não posso lutar contra eles porque eles são processos bem estabelecidos. A gente busca confrontar isso, tanto que a gente fala que a menos que você saiba de uma forma melhor. Todos os nossos dizeres têm essa frase ali embaixo, a menos que você saiba uma forma melhor. E se você souber uma forma melhor, por favor, seja um líder e manifeste-se, traga isso. Então, quando a gente fala de mecanismos e não de processos, a nossa alusão é de que seja realmente mais leve, mais rápido, mais dinâmico. O mecanismo é um processo, mas a gente fala que o processo traz uma certa burocracia na palavra, né? Então, a gente chama os nossos processos de mecanismos. O que a gente faz com o mecanismo? O mecanismo é uma forma de resolver um processo, um problema, recorrentemente. E que, se você deixar só para boas intenções das pessoas, você não necessariamente vai resolver da forma mais otimizada possível. Então, a gente traz mecanismos quando boas intenções falham. É uma forma de pensar muito intraempreendedora, né? Então, assim, a Amazon tem essa forma de você enxergar. Eu enxergo os meus líderes quase como que investidores. Eles são os investidores das minhas ideias. E nesse momento do ano eu estou exatamente escrevendo as minhas apostas do ano que vem, quais são os capitais que eu preciso, como que eu posso fatiar esse capital, quanto que eu vou receber de investimento, qual que é o retorno que eu espero. E você imagina que isso é feito na empresa inteira. Então, talvez o Matt Garman, que é o CEO da AWS, nunca saiba das minhas daqui do Ricardo do Brasil, mas quando isso vai escalando, isso vai somando com os times e vai tendo esse processo. A gente não tem fundos de investimento, você falou, né, de empresas com capitais limitados. Cara, a gente trabalha como se a gente fosse capital zero. É muito maluco, porque ao mesmo tempo que tem uma expectativa de reinvestimento na organização, o capital pré-determinado ele é zero, porque você tem que pleitear por ele e você tem que fazer por merecer. Você tem que ter uma iniciativa que já está decolando ou algum tipo de iniciativa que está em modo de escala para poder receber mais investimento. Então, apesar dos grandes líderes ter um budget de expectativa de retroinvestimento, de reinvestimento nos times, não existe pré-determinado um cheque de quanto você vai receber daquele modelo de eu estou tranquilo porque essa é a minha iniciativa, recebeu X esse ano e o ano que vem recebe X mais 1, ou mesmo que cortem, vamos cortar 10%, mas eu estou tranquilo porque ainda tenho um certo X para receber.
Na Amazon isso é 0. Então você tem que pleitear, você tem que fazer um processo como se fosse mesmo um Founder Mode. Né? Você, que é o founder da empresa, você vai fazer o quê? Você vai usar seu fluxo de caixa, você vai ter um dinheiro de investimento, você vai pedir dinheiro no mercado, ou você vai fazer um novo round de investimento. São as estratégias que os times têm que usar dentro de casa, né? Com outros nomes, mas são muito análogos. Então eu vejo que a gente usa muito isso. E a gente usa esse modo que é exatamente esse modo de que você como founder tem que estar preocupado ali em manter a operação rodando e construir a próxima geração do seu produto, porque senão você não tem novidade para vender. Os times têm a mesma preocupação na Amazon. Você falou ali de como que é a operação versus a inovação, o produto novo, eles têm que coexistir. Porque se a gente fosse uma spin-off, uma startup, a gente teria que coexistir. Então a gente tem que, dentro dos times, criar estratégias para fazer isso. Então essa forma de pensar é a forma da cultura da Amazon. Então, não importa o tamanho da empresa, eu vejo que dá para manter essa forma de pensar e criar estruturas, criar mecanismos e inspecionar. Por quê? Os seus processos não podem ser mais fortes do que o modelo mental e a sua cultura. Né? Querendo dizer que o processo é uma forma que ele precisa manifestar o que você quer fazer e não o oposto. Se você não souber como que aquele processo reforça a sua cultura, muda o processo. Não precisa ficar com o processo. A empresa não nasceu com aquele processo, ela não precisa morrer com aquele processo. Essas são inspeções que a gente pode fazer. Então, isso serve, eu acho que para qualquer tamanho, seja uma startup ou seja uma grande empresa. Muito bom. Muito bom, legal. Ricardo, aproveitando que a gente está aqui nesse bloco ainda, né, de estrutura organizacional, processos, mecanismos e tal, acho que uma última pergunta que me vem à cabeça aqui na Cortex a gente fala muito de inteligência aumentada, né, que é justamente essa simbiose, né, esse trabalho conjunto entre agentes de AI e o humano. Né? No começo todo mundo ficou meio apavorado, né? Vamos perder vários empregos e, né, os agentes vão substituir os humanos e tal. Cada vez mais a gente vê que a gente está caminhando mais para essa simbiose, né, para a potencialização do trabalho humano através dos agentes. E aí dentro dessa parte de mecanismos de processo, né, e até mesmo da criação dessas coisas novas para encantamento, como que a Amazon vem explorando isso? Assim? Quanto que de processos híbridos, agentes e humanos isso já tem? Como que vocês usam isso, seja para lançamento, né, velocidade, lançamento de coisas novas, seja para ganho de eficiência interna? Toda a parte de código, esse é um case público, também tem uma referência da Amazon.com. A gente migrou o equivalente a 4.500 anos de horas trabalhadas de time de desenvolvimento e um custo estimado de $260 milhões para a Amazon em código legado para a versão nova, para modernização, coisa que a gente não faria esse investimento se não tivesse os agentes de AI para auxílio de codificação. Por quê? Porque são códigos que é difícil de achar pessoas, códigos complexos, falta de documentação, tudo que todo mundo enfrenta no mercado a gente enfrenta igualzinho. Essa é uma forma como a gente pode, né, materializar esses ganhos que trazem o uso de IA mais às pessoas. E é impressionante cada vez mais que a gente entra nesse mundo, né, principalmente com código talvez seja um pouco mais fácil de exemplificar. Se você não souber o que é um bom código, mesmo que você use uma ferramenta de vibe coding, né, e entre nessa, não necessariamente você vai conseguir saber se aquele é um bom código ou não. Né? Você pode falar, eu não sei nada de nenhum código e eu consegui colocar um aplicativo no ar. Ele é muito legal para testar, mas ele tem segurança, ele tem resiliência, ele tem tudo que precisa ter um aplicativo, né, para uma empresa. Se você não sabe como fazer, você não vai saber o que é isso. Então, a gente usa muito esses sistemas de desenvolvimento de código e sistemas já mesmo de gestão empresarial para trabalhar dentro da organização. Então, tem um outro sistema que a gente usa, que é o Quick Suite, que toda a parte de dashboards de BI hoje em dia já é acompanhada por agentes de AI para você poder fazer desde perguntas para os dashboards, desenvolvimentos novos de dashboards novos ou criações de cenários complexos. Então, isso daí já são otimizações de trabalho, coisas que antes demorariam semanas ou que dependeriam de times específicos, com autorizações específicas para poder fazer isso, já está disseminado, já está distribuído na organização inteira. E são ganhos que, cara, dificilmente vão voltar atrás.
não teve nenhuma eliminação de trabalho por conta disso, né? Então a gente vê que cada vez mais as pessoas se tornam melhores produtivos, né? O ser humano aumentado ali, do que uma substituição. Porque até ouvi essa analogia recentemente, que eu achei divertida, né? Então, assim, mesmo que você saiba usar o GPS, se você não sabe para onde você vai, né? O que adianta, né? Você vai chegar lá e aí? Você vai fazer o que lá? O que você vai, né? Chegou no lugar onde você tinha de destino e o que tem lá, né? Então, você precisa ter um mínimo, né, de interação com esses sistemas. A gente nota que IA aplicada e agentes de IA aplicado no dia a dia dão um grande potencial para as pessoas destravarem coisas que estavam presas na organização. Então, acho que o momento que a gente vive hoje é muito ainda de fazer ainda esse catch-up ali nas organizações, de chegarem num patamar de um potencial de execução, de um potencial de ganho de eficiência operacional que há muito tempo a gente lutava para ter. Uma questão aqui ainda sobre essa questão de inteligência aumentada, né? No caso da Cortex, né, acho que as nossas 4 soluções principais, a gente enxerga perfeitamente isso se encaixando, tanto é que a gente adotou como nosso novo posicionamento. A gente entende perfeitamente que tem um humano do outro lado ali da nossa ferramenta e é aquele humano que vai decidir, aquele humano que vai de fato conseguir extrair valor daquilo que a gente está gerando e que a gente tem que aumentá-lo, né? Então, isso, no nosso caso, nas nossas soluções específicas, isso faz total sentido e é isso que a gente persegue. E aí eu queria voltar um pouco para esse teu lado de, né, consultor, advisor, enfim, para quem está criando solução, para quem está pensando em novas coisas, né? novos produtos e serviços. Que tipo de novo, dica, enfim, orientação você dá para que a interação humano-máquina, né? Humano-agentes, né? AI generativa, ela funcione de forma mais fluida possível, mais eficaz, eficiente possível? Então, acho que você trouxe alguns exemplos interessantes, mas se a gente pudesse, quem sabe, abstrair um pouquinho e transformar isso, quem sabe, em algumas orientações, né? O que eu tenho que atentar aqui para que, de fato, aquilo que eu estou criando, que eu estou concebendo, interaja bem com o ser humano e que, de fato, o aumente? E aí uma derivada dessa pergunta em que casos que você enxerga que, na verdade, de fato, o caminho é um caminho, aqui é mais uma linha de automação, aqui é uma linha de aumentar né, o ser humano. E também acho que uma outra derivada disso que novos tipos de funções você acha que surgem, né, dessa nova realidade que a gente está falando aqui? São várias perguntas. Né? São 3, então, se eu esquecer de alguma, você me... Vou até anotar aqui. Vou até anotar. A primeira parte é que a gente tem uma escala, né, dentro dos agentes de AI, principalmente falando agora de AI agêntica, que eu acho que existe aqui hoje em dia um ponto de inflexão, né, da agentes de AI esse ano de 2025, como foi em 2023, final de 2022, para a IA generativa, que inclusive vai fazer a IA generativa ser muito mais acessível para as pessoas, que é o uso de agentes de AI. Então você quebra, né, todo aquele grande arcabouço que é a IA generativa em pequenas células de execução, que são os agentes de AI. A gente imagina também, muitas vezes, de que o agente de AI precisa ser um ser completamente autônomo, independente, e não um auxílio ou uma argumentação dentro das pessoas. Aumentar a nossa capacidade é um dos pontos nessa escala do Agentic AI, né? Então, a gente precisa trabalhar exatamente com o que o use case precisa. Então, o primeiro ponto que eu falo muito com os clientes a gente precisa, de novo, começar de trás para frente, do use case. É muito legal que eu quero usar agentes de AI, ou é muito legal que eu vejo isso, mas para cada uma das partes da organização, eu preciso ter uma solução diferente. Esse é um ponto muito difícil dos clientes entenderem, que a gente também hoje em dia vive um mundo onde para cada oportunidade, mesmo dentro de um mesmo time, eu posso e devo ter uma solução diferente. A nossa cabeça é muito de tentar padronizar. E esse mundo de AI, ele mostrou para a gente que cada vez mais a gente vai precisar ter especificidades. Assim como o agente ele é uma tarefa cada vez mais específica e mais aprofundada, e quanto mais específico e mais profundo ele for numa tarefa, melhor ele é.
melhor é também se eu fizer isso com os use cases, com os casos de uso e tomar as decisões para esses casos. Então, aquele modelo de que eu tenho uma solução única para todo mundo, né? O ERP era isso, né? A organização inteira usa o mesmo ERP, a organização inteira usa o mesmo CRM. Quando a gente está chegando em agentes de AI, mesmo que eu tenha por base as mesmas fontes de dados, os mesmos bancos, os mesmos data lakes, né, os lake houses, eu preciso talvez ter soluções específicas. Por quê? Porque dependendo do caso, eu vou ter uma complexidade e uma decisão diferente de autonomia da pessoa e do agente. Então, às vezes eu não quero que o meu agente de AI fale com o cliente, mas eu quero que o agente de AI traga o mais rápido possível aquela informação para a pessoa que está falando com o cliente. Dependendo do canal de comunicação, pode ser que o agente de AI fale direto. E pode ser que seja o mesmo cliente que escolheu trabalhar em canais diferentes. Então, o cliente só não basta para a gente determinar isso. Eu preciso saber a situação e a necessidade. Porque, às vezes, a mesma necessidade do mesmo cliente numa situação diferente, eu vou precisar tomar uma decisão diferente. A gente não é bom de pensar nesse modo. O segundo ponto que a gente também não é bom de pensar é que, nesse mundo de agentes de AI, a gente tem por detrás a construção usando modelos fundacionais, que são esses grandes pensadores, né? LLM, são esses grandes bases de conhecimento. Duas coisas vão acontecer no mundo. A primeira é, cada vez mais eu vou ter modelos específicos para situações e problemas específicos. E a segunda é, esses modelos vão ser colocados em extinção pelos fabricantes deles mais rápido do que eu estou acostumado. Então, ninguém está acostumado a ter um sistema que eu tomei uma decisão de construir e que ele para de funcionar em 18 meses. A gente teve um grande boom lá em ambientes de dispositivos móveis, celulares. Aí a gente escolhia uma forma de construção do meu aplicativo móvel. Essa construção provavelmente demorou 4, 5 anos, se não, até hoje está funcionando sem eu precisar pagar as dívidas técnicas que eu comprei lá atrás. Com os LLMs, com os Foundation Models, você vai ter que pagar essa dívida muito mais rápido, de 12 a 18 meses. Porque o construtor do modelo vai abandonar aquele modelo para construir a próxima geração. Porque tem toda uma cascata de decisões por detrás, de uso de data center, de GPUs, de modelos, que ele não pode ficar mantendo o legado mais 5, 10 anos como era antigamente. Então, quando o construtor do modelo abre mão de dar manutenção de um modelo por mais de 18 meses, você tem que estar preparado para mudar o seu sistema. Então, a gente também não é bom de tomar essa decisão. E esse conjunto de fatores, mais a sua estratégia de dados, vai fazer com que as empresas tenham grandes impactos na forma como elas constroem produtos e serviços. Isso sim vai fazer grande diferença no que a gente vai levar para a frente dos nossos clientes ou mesmo para sistemas que estão perto dos nossos clientes. E aí isso vai fazer surge uma nova gama de pensadores e também traz o abandono de certos temas, porque eu vou conseguir automatizar uma série de atividades. Isso é uma das coisas que a gente vê bastante já, assim, uma camada de tendência mais forte de acontecer isso. Então, partes operacionais, partes de controle, mas essas partes de decisões estratégicas. E o último ponto, só para falar, é a liderança das empresas também vai ter que entrar na conversa de estratégia de dados. Por quê? Porque o tema de estratégia de dados já não é mais um tema só de tecnologia, já é um tema da organização. Porque vocês nasceram digitais e baseados em dados para poder utilizar inteligência artificial, machine learning. Mas as empresas sempre falaram que dados são muito importantes, mas o C-level da empresa nunca esteve tão envolvido com uma decisão de dados. E eu não estou falando nem da parte técnica, mas da parte de estratégia. Como que uma empresa define estratégia de captura de dados? Quando que eu invisto, quando não invisto, quando eu compro, quando eu desenvolvo em casa. Isso não é mais um tema de tecnologia, é um tema de toda a esfera de liderança. Por quê? Porque o uso da IA generativa, dos agentes de AI, não está mais na tecnologia. Ele está na ponta, ele está em quem é a área de negócio que está usando aquilo. Então, se a área de negócio está usando essa tecnologia de agentes de AI e para esse agente de AI funcionar eu preciso dos dados da empresa,
A decisão do dado da empresa não é mais de TI, é do líder de negócio. Perfeito. Ricardo, dá um duplo clique aqui nisso que você falou dos modelos, né? E acho que está super casado com essa questão da estratégia de dados entrar na pauta executiva, né? Na pauta da alta liderança das companhias. Como é que você enxerga aí a necessidade de uma empresa construir o seu próprio modelo ou não continuar usando esses modelos de mercado, né? Até pela essa questão de ser mais perecível, né, de 12 a 14 meses, e a gente vê muitas empresas aí também caminhando para desenvolver lá os Small Language Models, né, não os LLMs, mas os modelos fundacionais menores ali, mais proprietários para algum domínio de problema ou de informação. Como é que você enxerga isso? Isso é pauta, né, dessa agenda executiva? Quando que você enxerga que faz sentido ter o seu próprio modelo, quando não faz? Quais são os custos e os riscos atrelados a isso? Essa é pauta, a gente vê uma grande tendência disso. Não é uma solução barata e existe vários níveis ali que você consegue chegar antes desse modelo de ter o seu próprio modelo. Mas grandes empresas, muito provavelmente, vão ter esses modelos mesmos. O que a gente enxerga de tendência no mundo é que as empresas vão começar a lançar modelos ou derivadas de modelos que são específicas das suas indústrias. Então, cada vez mais isso vai acontecer. Mercado financeiro, mercado de e-commerce, mercado de logística. Cada mercado vai ter um pouco desses seus sabores. E aí vão ter empresas que vão construir esses modelos para vender como serviços. Assim como hoje a gente tem os foundation models, que tem conhecimento gigantesco, né? Por que eu preciso de 300 bilhões de conhecimentos, né, se eu uso a parte de logística? A gente vai ter empresas de logística que vão lançar para que outros possam consumir do seu próprio modelo. Só que as organizações têm camadas de abstrações que elas podem começar a usufruir disso antes de chegar nessa necessidade de usar esses seus próprios modelos. Uma delas é você trazer, você usar seus dados, não para retreinar o modelo, mas para fazer um modelo de pré-treinamento ou para fazer um modelo de associação dos seus dados com um modelo existente. A gente vê isso bastante já prático no mercado, né? Modelo de destilação que a gente chama, modelo de ajustes finos, né? De fine tuning, que você consegue trazer essas informações. Então tem várias técnicas que você consegue trazer os seus dados. Eu diria que antes de você pensar em ter o seu, mesmo que seja o seu SLM, o seu Small Language Model, você precisa esgotar as possibilidades e entender o caso de negócio e qual é o ganho que você vai ter para fazer esse modelo de treinamento, mesmo que seja de um SLM. Por quê? Quando você entra nesse modelo de treinamento, é quando você vai para a camada mais baixa de infraestrutura e de treinamento e de inferência que Machine Learning precisa. E aí é onde a gente tem essa competição por GPUs, que a gente tem essa competição por treinamentos, né, trabalhos de treinamento, e que é extremamente custoso. São trabalhos que demoram meses, demoram semanas, né? Então são trabalhos que tem que ter uma boa necessidade. Ninguém vai ter isso? Não. Todo mundo vai ter isso? Também não. Eu acredito que o mundo vai aterrissar ali no meio do caminho, né? Que algumas empresas vão se especializar em fazer serviços, fazer esses modelos como serviço. Outras grandes empresas vão ter os seus próprios privados, porque elas têm um grande volume de dados. Mas dificilmente alguém, né, fora as empresas que se dedicam à construção de LLMs, vão investir na construção de um LLM. Então, quem tem LLM hoje no mercado são grandes corporações, né? Você falou, a Amazon tem, o Amazon Nova, a Anthropic é um grande fabricante, o OpenAI é muito conhecido no mercado. Então, são grandes empresas que têm esses nomes, que têm essa construção. A Meta tem o Llama, mas também tem o Mistral, que é uma empresa que tem um modelo open source. Tem o DeepSeek, que é um outro modelo open source. Então, tem diversos dessas construções. Só hoje no Amazon Bedrock, que é o nosso gestor de modelos, a gente tem cerca de 50 fabricantes de modelos e mais de 150 modelos diferentes disponíveis na plataforma. Então tem modelo de vídeo, tem modelo de vídeo curto, tem modelo de vídeo longo, tem modelo só de áudio, tem modelo de transcrição, tem modelo de uma série de coisas. Então já é meio que um caminho de especialização para se sobreviver dentro desse universo. E a gente vê que os modelos, não tem um modelo que é bom em tudo.
Os modelos criam essa especificidade. Então, assim vai ser dentro de quando a gente teve esses modelos, esses Small Language Models. Antes de ter essa derivada do SLM, vai ter essa derivada de utilização de RAG, destilação, fine-tuning, ajustes finos, para os seus dados serem mais relevantes nesse contexto. E sim, as organizações vão caminhar muito para isso, porque o seu agente de AI vai ser muito melhor e mais produtivo nesse contexto, sabendo quem são os dados da organização, como que você qual é a sua ética, qual é a sua privacidade, qual é a sua governança. Então, esse modelo vai acabar entrando bastante em discussão, bastante nesse formato. Eu acho que isso abre um capítulo aqui que você até tocou no final aqui da sua resposta, que é essa questão de ética, de segurança, né? Porque quando você traz aqui a questão de você usar os seus próprios dados para treinar, associar, enfim, ou de alguma maneira tentar melhorar o desempenho de modelos mais generalistas. E quando você coloca essa questão muito interessante, que no final das contas os modelos vão se especializar. E aí você vai ter esses modelões generalistas, mas vai começar a surgir empresa oferecendo o seu modelo de GenAI focado na área de logística, focado na área médica, às vezes dentro de uma especialidade médica específica. Daqui a pouco você tem essa proliferação de modelos especialistas e, obviamente, sempre com a questão do dado próprio sendo utilizado de alguma forma ali. E aí surge a questão de segurança da informação, de ética, né, uso responsável. Como é que a Amazon está enxergando essa questão? Obviamente é uma questão importante. Como é que vocês estão pensando com relação a isso? A gente falou um pouquinho ali atrás, né, de confiança, né? Isso tem muito a ver com esse pilar de confiança. A gente não pode colocar a confiança em risco em modelo nenhum. Quando a gente lança um produto da Amazon e a gente leva isso para os clientes da AWS, que essa é uma preocupação que não pode ser menosprezada e não dá para terceirizar essa decisão. Todos os modelos trazem vieses e a sua própria organização tem o que ela enxerga como que é o ideal para ela, né? De cultura, de posicionamento, de mercado. Essas inserções elas não são automáticas, então a gente precisa tomar esses cuidados. Quando a Amazon lançou o Rufus, que é um assistente de compra personalizado dentro do site da Amazon.com, a gente não podia correr o risco dele responder alguma coisa que era indesejada. E a gente não pode correr o risco dele ter um viés. E a gente pensa em vieses, né, de segregações de mercado, de tipos de sociedade, mas tem também o da própria compra. Eu não posso recomendar um produto. Eu preciso trazer características e dar o pé de igualdade para o cliente tomar a melhor decisão para ele. Mas se eu, de alguma forma, crio alguma análise que enviesa o resultado, eu estou influenciando o cliente. E eu tenho que ser o mais idôneo possível, porque eu quero ajudar o cliente a fazer a melhor decisão de compra para ele. Então, a gente precisa tomar esses cuidados. Eu recomendo muito que toda organização tenha times de IA responsável. E times, quando eu digo, são mesmo grupos de discussão, grupo de liderança, que isso seja pauta de conselho, que isso seja pauta de reuniões executivas e que também seja pauta de grupos de trabalho das pessoas da organização. Porque se você tem IA hoje presente em todos os níveis da organização, todas essas pessoas precisam discutir como que é o posicionamento da empresa. Isso ajuda na hora que você vai construir um produto ou um serviço, para saber que tipo de construção e que tipo de viés que a gente faz isso. Eu estava outro dia trabalhando com um banco de investimento e uma das pessoas do banco de investimento falou assim, qual que é o modelo que não traz viés e que não replique padrões da sociedade para melhor recomendar investimento? Eu falei, cara, não existe. A gente precisa trabalhar com um modelo de guardrails e um modelo de construção, né, da resposta que traga. Se você já levantou essa pergunta e tem essa preocupação, a gente de alguma forma precisa imputar essa preocupação na resposta. Então eu preciso trabalhar para que isso passe por um filtro e por essa lente para que a resposta saia com essa perspectiva. Mas não adianta, você não vai ter um modelo pronto de prateleira que traz todas as perspectivas que a empresa quer ter. Então a gente precisa discutir isso muito, né? Segurança, responsabilidade, governança. E uma coisa que eu falo muito é observabilidade, né? Como que a gente entra. A gente vai ter um grupo de IAs autônomas, de agentes de AI
O Gartner diz que 18% das decisões dos executivos até 2028 vão ser tomadas de forma autônoma sem que o executivo saiba disso. Ele não sabe, mas ele precisa ter um modo de auditar, de observar, de acompanhar. Porque se isso não tiver, cara, a responsabilidade societária é dele. Continua sendo da pessoa física, não é do IA. Não é a agente de IA que vai preso se ele fizer uma operação que não é, né, que não é autorizada. Então, não adianta. A observabilidade, cada vez mais, ela é fundamental nesse aspecto. A gente tem casos públicos de agentes de AI, né, de testes de laboratório, que deletaram base de dados produtivas. Porque o agente de AI foi programado para fazer uma tarefa que dependia de um banco de dados, que ele não tinha autorização de escrita. O que ele fez? Se eu não tenho autorização de escrita, eu deleto o banco de dados, subo um outro que eu tenho autorização de escrita e agora eu posso escrever e terminar a minha tarefa. Só que o banco de dados que ele matou era produtivo. E o que ele subiu tem zero dado da empresa. Então, por sorte, tem backup, tem versionamento. Mas imagina uma empresa que não tinha rollback. Né? E até descobrir isso, você ficou fora do ar. Então, assim, esses sistemas autônomos, esse da AI agêntica, traz junto esse formato de decisão que a gente precisa trazer. Então, observabilidade, governança, gestão de identidade, segurança e ética e responsabilidade também são temas que agora precisam ser amplamente discutidos por toda a organização. Antes a gente falava muito que era um tema de tecnologia, né? Mas agora é um tema que a organização precisa se envolver. Cara, muito interessante. Acho que uma última pergunta aqui, antes da gente ir para o bloco final aqui, né, de visão de futuro e oportunidade, mas te ouvindo falar, fica claro para mim aqui que nesse mundo agêntico, o centro de gravidade, principalmente de engenharia, né, ele sai um pouco de produto e ele vai para a ponta, né, ele vai para a implantação, né, porque quando você está configurando o seu agente, fazendo o deploy do seu agente, depende de N fatores, não só esse que você falou de segurança, capacidade de observação, monitoramento, mas também de como que você configura ele, com quais dados e como é que você monitora e evolui ele. Então, isso muda um pouco, né? Porque de um lado a gente viveu, ainda mais agora, né, nesse mundo SaaS, esse mundo de produtos de tecnologia, que a própria Amazon ajudou a turbinar, né, com a AWS, um centro de gravidade muito forte em engenharia, onde você construía um produto padronizado e que você aplicava aquele produto para todos os seus clientes, todas as suas empresas. Agora não, né? Você depende muito da forma como você configura, como você implementa. Então, o centro de gravidade e até mesmo o time técnico, né, precisa ir mais para o front. Como é que você está vendo as empresas se reorganizarem nesse sentido? Se é correta essa mudança de centro de gravidade que eu estou percebendo e se sim, como que isso está se dando nas companhias? Eu tenho visto muita conversa e muita empresa buscando entender mais como ela se torna uma empresa de produto e não mais uma empresa de excelência única e exclusivamente uma empresa de excelência tecnológica e de engenharia. Então, essa camada de abstração a gente vê em diversos setores, né? Seja indústria, seja banco. E é interessante porque empresas que você considera como excelentes em produtos, né? A empresa tem, né, a indústria automotiva, tem um produto físico, tem o carro, né? Ela é muito ruim em ser uma empresa de produto. Por quê? Porque ela é extremamente isolada, cilada, departamental, então tem a área de design, da área de engenharia, a área de produção. A gente vê que existe um movimento muito grande de diversos setores de se transformarem em empresas de produtos. Você fala, eu converso bastante com diversos setores. Montadora é um caso desse, que fala, eu sou uma empresa de engenharia, eu faço um produto que é um espetáculo, né? O automóvel, ele é uma maravilha da engenharia. Eles não estão preocupados em serem um produto. E agora o carro é definido por software. Né? O carro agora você consegue ter aplicação de patch, aplicação de funcionalidade, ter o mesmo modelo com versões diferentes. Tem uma discussão muito grande, né, de ética e de responsabilidade. Né? Pô, eu vendo o mesmo carro para vocês dois, mas você tem habilitado funcionalidades que para o Léo não tem. Por quê? Porque o preço foi diferente. Tá, mas se ele quiser pagar mais, ele pode pagar depois que compra o carro?
né? A gente não sabe, a gente não viveu esse modelo. Cada vez mais se parecendo com empresas de tecnologia. Cada vez mais software, parecendo uma empresa de tecnologia de software. E aí, o pensamento, onde que falha com essas organizações? Eles são empresas de engenharia, excelência técnica de algo físico, e não num pensamento de produto, onde você tem todas essas disciplinas integradas, né, e interfaceadas entre elas. A gente nota que hoje em dia, cada vez mais com esse aumento da IA generativa, isso se torna cada vez mais necessário, um pensamento produtizado das organizações. E aí existe uma grande corrida dessas organizações por pensar nesse formato, porque o agente de AI ele vai transformar o mundo, e os seus concorrentes vão se transformar e você também vai se transformar. Se você não estiver preparado para esse pensamento e alguém tiver, talvez ele encante o cliente e você não. Então a gente nota que os clientes estão assim nessa busca de como que eu faço esse modelo, como que eu faço essa transição, o que isso significa para poder levar esse pensamento. Porque o agente de AI, o uso da inteligência artificial está na mão e no bolso de todo mundo. E a organização que não habilita os seus funcionários para fazer isso, as pessoas usam na sua vida pessoal. A gente nunca viu antes no mundo uma pressão tão grande em tantas camadas da sociedade e de uma organização simultâneas por uma demanda de uma tecnologia única. É a IA. Vamos pensar nos nossos passados, não teve uma democratização tão rápida e tão intensa, né? O celular foi a primeira vez que as pessoas físicas tinham mais poder do que as pessoas jurídicas. Então você falava do começo ali de 2010, com os smartphones, várias pessoas tinham celulares melhores que as organizações tinham para os seus funcionários. E pressionavam isso e começou o movimento de Bring Your Own Device. Mas ainda era uma bolha na sociedade, ainda era uma camada mais exclusiva. No dia de hoje, com o IA, todo mundo da organização usa na sua vida pessoal. Usa para escrever um e-mail, usa para fazer alguma coisa. E isso é tão presente que faz com que a organização tenha que repensar no seu formato de estrutura. As que parecem melhores posicionadas são as que têm essas características mais produtizadas. Então, assim, se a gente for pensar em 3 grandes blocos de empresas, tem empresas que são excelentes comerciais, tem empresas que são excelentes de engenharia e tem empresa que está ali no meio que é uma empresa de produto. As empresas de produto parece que são as que estão menos assustadas com essa transformação. São as que se sentem mais seguras, precisam se transformar, mas se sentem mais nessa rota dessa transformação. As outras, a gente nota um susto maior e um pânico maior das pessoas e da organização. Maravilha. Vamos caminhar para o bloco final aqui? Vamos. Posso puxar? Pode. Vamos falar um pouco de futuro, né? E aí, acho que legal que tem um gancho com o que você acabou de falar, que todo mundo hoje em dia, de certa forma, usa um pouco já de GenAI, né? Todo mundo usa ali a sua ferramenta de preferência, ali, o seu chat, né? Interage para coisas pessoais, para coisas profissionais, escrever um e-mail, planejar o aniversário do filho, etc, etc. E aí eu acho assim, vamos fazer um exercício aqui. Eu queria muito ouvir de você como é que você enxerga daqui a 5, 10 anos, se a gente pudesse fazer um fast forward. Hoje, quando eu entro no site de um e-commerce, né, eu ainda vou ter uma experiência muito parecida com o que era há um tempo atrás. Eu vou fazer pesquisa por um produto, eu vou ter as recomendações aparecendo, já vou começar a ver alguma coisinha ou outra de GenAI ali, quem sabe no atendimento mais fluido com o atendente, quem sabe eu vou ver uma sumarização de informações sobre o produto. Mas aí, quando a gente vai mais para frente, 5 a 10 anos, né? O que você acha que a gente vai ter em termos de interação, na forma como nós, né, pessoas, interagimos com o AI? O que você vê por aí? 5 a 10 anos é muito tempo, né? Vou tentar. Cara, eu queria ter esse poder de ver tudo isso. Mas eu acho que assim, algum tempo no futuro, a partir de hoje, a gente vai ter multimodais cada vez mais presentes dentro desse cenário, né? A gente já tem um pouco de um flerte com isso, e isso deve se tornar muito mais fluido e muito mais dinâmico dentro do aspecto conversacional e do aspecto de interação. Seja no e-commerce, seja em outros sistemas, seja no atendimento de cliente, né?
O que quer dizer que a gente vai levar como nós somos hoje em dia na vida pessoal para essas relações comerciais, né? Você manda um WhatsApp para alguém, aí a pessoa te responde com um áudio curto, aí você pode responder com um áudio mais longo e até brinca, né? Ó, segue um podcast aí, né? Então você manda o áudio, manda um comentário, a pessoa te responde com um emoji, você manda uma foto e aí vocês fazem uma chamada de vídeo para finalizar. Cara, a gente passou por vários modais ali ao mesmo tempo. Né? Sem ter que clicar um drop-down de alguma coisa. Sem ter que escolher, sem ter que passar por atrito de informação, de escolher codec de vídeo. Então, a fluidez que eu imagino para onde o mundo vai é um mundo multimodal. O mundo multimodal de escolha do cliente, e aí entra a minha segunda tendência, que é sistemas adaptativos e resilientes, porque os agentes de AI não são adaptativos e não são resilientes por natureza. Então a gente vai criar sistemas que são adaptativos e são resilientes, que quer dizer que eles vão conseguir ter um pouco de ali, né, a gente chama no Brasil de malemolência, né, vão ter ali um pouco ali de capacidade de se adaptar e de entender quais são as perspectivas, quais são as vertentes, qual que é o gosto, sem precisar fazer isso hard-coded, né? De tipo, eu quero fazer isso, né? Que nem você faz hoje no transporte, que você fala assim, não quero conversar com ninguém, ar-condicionado baixo, sem música. Das próprias interações ele já vai sacar isso. Das próprias interações ele já vai sacar e mais do que isso. Ele vai sacar baseado naquele momento que você está. Porque eu estou indo para uma festa, estou a fim de escutar música, mas eu estou saindo do trabalho numa reunião que foi difícil, né? Ou eu estou passando por um momento pessoal, né, mais complicado, e naquele dia eu não quero, mas eu sou a mesma pessoa. O Ricardo é a mesma pessoa e passa por momentos diferentes. Essa adaptabilidade e essa resiliência, sistemas hoje em dia não oferecem. Isso vai se tornar cada vez mais poderoso. Uma outra tendência é a hiperpersonalização. Então, em paralelo com essas duas, a hiperpersonalização sempre foi um sonho, principalmente do varejo. Só que a gente sempre olhou a hiperpersonalização no varejo como uma forma de vender mais ou vender produtos paralelos, né, adicionais. E a tendência da hiperpersonalização vem muito forte no sistema de relacionamento, de antifraude e de você conseguir conhecer tão bem a pessoa de que você consegue ter mais propriedade para entender e oferecer. Então, as recomendações, esse motor de busca, com hiperpersonalização, ele se torna acessível. O custo disso antes era inviável. E aí a gente chegava em grandes blocos, né? A gente vai fazer hiperpersonalização. Mas era, sim, um universo tão grande que era quase que geral. Agora eu vou conseguir chegar na diferença do Ricardo para o Daniel, para o Léo, assim, cada uma das pessoas. E isso vai ter uma nova derivada, que já começa a acontecer agora, em antifraude e anti-lavagem de dinheiro. Então, os motores de hiperpersonalização passam a deixar de ser extremamente custosos, porque é difícil de você mensurar em como que você vai vender mais, e passam a ser rentáveis porque eu consigo evitar as perdas que eu já tenho hoje na organização. Num sistema de custo de levar isso para execução para a ponta acessível. Né? E, por fim, a última tendência, aí essa daí eu arrisco dizer que ela vai se chegar nos próximos 10 anos, até os próximos 10 anos vai durar, que é... Deixa eu anotar aqui para a gente... Pode anotar, vamos marcar aí para ver depois. A criatividade é e será humana. E aí esses sistemas e a capacidade humana vai ser onde vai ter o seu máximo de potencial. Né? Eu não acredito que a gente vai ter um máximo de potencialização em sistemas exclusivos. Então, sistemas híbridos, humanos e IA é onde a gente vai ter o máximo da potencialização. O que seriam esses sistemas híbridos? Sistemas híbridos de augmentação, ou augmentation, de melhoria, do enhancement, né? De você ter mesmo essa capacidade de tirar o melhor das pessoas e de trazer o nosso tempo para pensar diferente. Esses sistemas, mesmo que a gente fale dos próximos anos, né, tanto com AGI, tanto com Quantum Computing, nenhum dos sistemas eles trazem uma capacidade de criação verdadeiramente humana. Todas elas ainda, né, imitam o AGI, né, quando chegar nesse modelo, ele ainda tem um potencial de você acabar simulando
um sistema cognitivo cerebral humano para a construção de coisas novas. Mas verdadeiramente ainda não se chegou num consenso de que isso é algo novo. Então a pessoa ainda vai precisar ser a pessoa criativa de plantão. Então o nosso senso crítico e o nosso senso criativo vão precisar e vai ser o diferencial na forma de trabalhar. Então imagina numa próxima geração, quem vai entrar no mercado de trabalho daqui a 5 ou 10 anos, o que essas pessoas vão ter de grande patrimônio ali delas? Senso crítico e senso criativo. Essas duas coisas, mesmo daqui a 5, 10 anos, e mesmo com AGI, ainda serão grandes diferenciais. E talvez no futuro seja verdadeiramente o único diferencial. Mas vai ser um diferencial muito, muito significativo. Então vai ser onde vai ter mesmo, né, uma capacidade das pessoas. E aí a gente precisa usar a máquina para dar para a gente tempo para a gente poder ser esses críticos e criativos de plantão. Legal. Ótimo. Ricardo, uma última perguntinha aqui. E fazendo um recorte para o Brasil, né? Assim, aonde que você vê que são as grandes oportunidades, né, nesse futuro que você está enxergando, está desenhando aqui para a gente, ou os grandes desafios? A gente tem sempre uma síndrome de cachorro vira-lata, né? Eu acho que a gente cada vez precisa perder mais isso, porque os sistemas que a gente tem hoje, o mundo, né, essa democratização, já mostram que mesmo a gente sendo, né, o hemisfério sul global sempre teve um pouco dessa, né, um pouquinho mais ali achatado em termos, né, de desenvolvimento, e a IA e essa capacidade de construir traz uma democratização muito grande. Eu vejo o Brasil com um potencial muito grande de ser protagonista nessa criação. A gente sempre se orgulhou de ser criativo, de ser, né, de ter malemolência, de ter ali um pouco lá de, né, dessa inovação desse jogo de cintura e dessa capacidade, né, de lidar com ambiguidades e com intempéries. Se a gente for extrapolar para o que eu acabei de falar ali da criatividade, do senso crítico, é onde a gente precisa mesmo das pessoas. E aí não tem porquê a gente não ser protagonista nesse universo. Então eu vejo o Brasil com uma grande capacidade de construção, né, de sistemas que vão se tornar legados mundiais nisso. Eu que trabalho, né, com bastante contato com times globais, as nossas perguntas, nossos desafios, nossas organizações, hoje já não devem nada para organizações mundiais, né? Desafios e construções de produtos e serviços nascem aqui tão forte quanto nascem em qualquer outro lugar. Então a gente precisa se ver como protagonista dessa história, se ver como protagonista, inclusive, de um papel global. O Brasil não tem um histórico muito grande de ser aberto, né? A gente pensa muito, historicamente a gente foi construído para ter o nosso produto interno mais forte do que o produto global. E a gente precisa quebrar um pouco disso, ter essa capacidade de olhar o mundo, de enxergar, de exportar produtos finalizados, não só matéria-prima. Então, e aí, a partir de agora, cada vez mais possível da gente fazer isso, né? E com tecnologia, a gente pode chegar em qualquer lugar do mundo em segundos. Eu achei legal o que você falou antes desse futuro da interação humano-máquina, né, ser mais conversacional. E acho que um outro aspecto também que é a vantagem brasileira a gente é muito forte nisso, né? Se você for olhar o Brasil, um dos principais usuários de WhatsApp, assim, é muito, muito nativo para a gente essa questão conversacional, e a gente manda áudio, escreve, vai, responde, não sei o quê. Então acho que, e aí conectando com o que você falou dos use cases, né, do caso de uso, eu acho que a gente vai estar muito fértil aqui de casos de uso bons para esse futuro aqui, né, de interação humano-IA. E de chatbots de IA generativa, a gente também é um dos primeiros em utilização no mundo, um dos maiores de adoção. Então a gente tem um cenário capaz disso, super fértil, super propício. E não é uma bolha exclusiva de uma camada da sociedade, porque o número de usuários que a gente tem é massivo, né? Hoje chega quase que praticamente todos os usuários de internet como usuários de IA generativa. Exato. É quase que 1 para 1. Assim, a diferença é muito mínima. Isso daí é um caminho sem volta e é um potencial gigantesco que a gente precisa aprender a usar. Maravilha. Pessoal, infelizmente temos que encerrar, já estouramos pra caramba o nosso tempo aqui. Mas meu voo. Sinal que o papo foi super bom. Cara, Ricardo, mais uma vez obrigado. E pra gente fechar, a gente tem sempre
a cultura, né, o rito aqui de sempre pedir para o entrevistado, para a pessoa que veio aqui bater um papo com a gente, trazer e recomendar um livro. Né, um livro que foi importante na tua trajetória ou que te marcou de alguma forma. E eu queria que você mostrasse aqui para o pessoal lá de casa e explicasse um pouquinho o livro que você trouxe. Eu trouxe o Disrupção e Inovação, apesar da gente falar que não faz inovação na AWS, na Amazon. Eu gosto muito desse livro do Joe Ito. A gente pode tampar ali, a gente risca ali embaixo. Faz inovação. Disrupção e Inovação do Joe Ito e do Jeff Howe. Eles são 2 pesquisadores estudiosos. O Joe Ito é do MIT Media Lab, o diretor de lá. Esse livro fala a respeito de como que é sobreviver num futuro incerto. E ele é de 2018. E eu achei ele bem apropriado que em 2025 você lê ele como se ele estivesse vivendo a era da IA generativa. Ele fala muito a respeito desse processo de adaptabilidade, dessas mudanças, dessa incerteza e de como você se firma em coisas que você sabe. Porque é muito bonito e romântico pensar em se firmar em coisas que você não sabe se serão duráveis. Mas para você criar disrupção, todas as disrupções e todas as inovações foram galgadas em valores de longo prazo. Então, ele traz aqui um pouco desse pensamento de como que a gente sobrevive e onde que a gente se agarra nesses momentos de grandes mudanças. Eu gosto muito desse livro, vira e mexe eu volto para ele para reler pedaços ou inteiro, e é de 2018. Então, Joe Ito e Jeff Howe, Disrupção e Inovação. Muito bom, animal. Deixa eu aproveitar então só aqui a sessão de recomendações. Se você fosse então fazer aqui uma recomendação final para líderes, né, de empresas de tecnologia, líderes de negócios, nesse mundo que acelera exponencialmente, né, e super rápido com o IA, o que então os líderes não podem perder de vista para a gente fechar aqui com chave de ouro? Precisa criar esse modelo mesmo de experimentar enquanto você tem a operação e não perder o olho no cliente. Né? Assim, a argumentação de que o que você pode fazer não basta. Precisa, antes de falar o que você pode fazer, falar o que o seu cliente quer. Então, acho que esses são 2 grandes olhares. E o terceiro, que eu não posso deixar de falar, precisa, no critério de seleção, então, no critério de seleção, selecionar prioritariamente iniciativas que tenham IA, e especialmente agentes de IA. Como que você faz para alavancar isso? Mas isso só depois de você achar algo que vai encantar o seu cliente, que você sendo parte disso, e aí sim que a IA pode acelerar, alavancar e criar um motor exponencial disso. A gente concorda com isso, né? Invista em IA. Animal. Ricardo, muito obrigado de novo. Obrigado pelo papo aqui. Foi super legal. Muito bom. Léo, valeu pelo bate-bola também. Pessoal de casa, espero que vocês tenham gostado. Demorou um pouquinho mais, mas é sinal que o conteúdo e o papo aqui foi show. E vejo vocês no próximo Cortex Talks. Um abraço.